Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, viu? Nosso conteúdo hoje, faz parte da base curricular do sexto ano e vamos avançar no conhecimento, no estudo sobre o Império Carolíngio. Eu já mencionei que pós-Império Romano, a Europa estava buscando uma arrumação, definição de fronteiras, definição de reinos, quem iria comandar, quem iria governar, as fronteiras de que forma seriam, os nomes que seriam dados, as primeiras formações de Estado, a chegada ao poder de determinados reis, determinados nomes, determinadas figuras que vão se aliar a outros reinos, formar um país, formar um outro reino, vai haver conflitos, vai haver uniões, e a partir daí nós temos uma evolução nesses casos de formação de império, formação de nações propriamente ditas. Nós já vimos aqui que após a queda do Império Romano foi formado, os povos bárbaros começaram a se articular, começaram a se organizar. A partir de então tivemos os povos visigodos, também chamados de bárbaros, os ostrogodos, os povos saxões, os povos germânicos, os hunos, começaram a formar as suas nações, as suas denominações, buscando um reino cada vez mais próspero, baseados inicialmente nos feudos, que tem a ver com as terras. É bom que vocês coloquem na sua mente, na mente de vocês, toda a evolução desses fatos, toda a evolução desses fatos históricos. Por quê, professor? Porque lembrando o seguinte, com o fim do Império Romano, vou bater nessa tecla novamente, com o fim do Império Romano, a grande parte das nações não tinham para onde recorrer, para onde ir. E essas nações, esses povos, essas populações, começaram a buscar o caminho das áreas rurais. Porque ali, no caminho das áreas rurais, tinham possibilidade de se manter e uma boa perspectiva de vida. Percebam depois, né, que as populações vivendo nas áreas urbanas, nas áreas rurais inicialmente, depois, durante o processo de evolução do crescimento de Grécia e Roma, a população passou a migrar para as cidades e agora, com a queda do Império Romano, as pessoas migrando para as áreas rurais, saindo das áreas urbanas, saindo das cidades, indo para as áreas, saindo das cidades e indo para as áreas urbanas agora a gente chama de início da Idade Média, início da Idade Medieval. Lembrando também que no final do Império Romano surge uma outra religião monoteísta. Essa religião monoteísta ganha o nome de cristianismo. Um Deus único, Jesus Cristo vai ser o Messias, o divulgador das boas novas, e a religião cristã, a Igreja Católica, começa a absorver vários adeptos, vários simpatizantes e começa a crescer. E agora, na aula de hoje, nós iremos vivenciar esse império que está na página 289, o chamado Império Carolíngio. Tá bom assim? Império Carolíngio, que vem lá de Carlos Magno, como sendo o homem que vai conseguir, o rei, o governante que vai conseguir trazer determinada estabilidade territorial, estabilidade política, e vai também, ainda no momento inicial, trazer um pouco de estabilidade e paz. Com o passar do tempo, o governo dele, né, vai entrar em conflitos também, entrar em disputas por conta
da expansão territorial e vai promover a aliança, a união entre os francos e a Igreja Católica. A gente vai, com o passar do tempo, explicando isso para vocês. Tá bom assim? Não é? E vivenciar, identificar algumas dificuldades ou favorecimento, dependendo de cada caso, para o centralismo, a centralização do poder, a centralização do controle político, do regime político, como você queira mencionar. Pois bem, o Império Carolíngio está aqui na página 284. Com a chegada ao poder do rei Pipino o Breve, em 751, surgiu um novo império. O início do Império Carolíngio parecia bastante com a forma da organização dos merovingios, principalmente do governo de Clovis. Duas situações em especial caracterizaram essa fase: a continuidade da aliança com a Igreja Católica e a sequência do processo de expansão territorial dos francos. Um principal feito do rei Pipino foi manter as bases e os limites territoriais de seu reino. O Império Carolíngio atingiu seu auge justamente com a coroação de Carlos Magno, filho de Pipino o Breve, no ano de 768. Agora, abaixo, nós temos uma imagem. Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão III no ano 800. Em Roma, um quadro, estou lendo aqui a legenda, no ano 800. Em Roma, sotaque até um pouco italiano. Com isso, a Igreja Católica pretendia reviver o Império Romano do Ocidente e unificar a Europa sob o comando de um monarca cristão. Então, sob um monarca cristão, deveria toda a Europa estar unificada sobre esse governante cristão. Dá essa ideia de unidade religiosa, unidade territorial, unidade de governo. Não é isso? Vamos prosseguir, então. 284 ainda aí. Veja aqui como é que ele disse aqui, eu disse no início. Ó. O início do governo de Carlos Magno foi marcado por conflitos com vários povos em busca da hegemonia do reino franco na região. O que seria a hegemonia? Seria o poder, seria a influência. Né? Durante esse governo de Carlos Magno, ele vai procurar buscar uma hegemonia, uma influência, um poder, a determinar ações que ele vai trazer para si toda uma responsabilidade. Vai ser o mais poderoso daquele reino. Pode-se dizer que a fase, continuando aí, pode-se dizer que a fase de expansão territorial bem-sucedida aconteceu no reinado dele, ou seja, no reinado de Carlos Magno. Na verdade, esse processo de expansão foi fruto de mais uma aliança entre os francos e a Igreja Católica. Não é? Olha aí, a união que eu falei entre os francos e a Igreja Católica. Os papas queriam que houvesse um grande império com bases territoriais consolidadas. Aí você pode pensar, por que os papas queriam isso? Os papas queriam unificar o seu poder mediante um único governo, um único império, com o cristianismo à frente. E, sem dúvida nenhuma, passava pela cabeça desses líderes, desses papas, ter, guardando, é claro, as devidas proporções, a mesma influência que o Império Romano teria. Fazer muito semelhante ao que havia feito no Império Romano. É bem verdade que grande parte do Império Romano, a questão religiosa estava
num processo de quê? Muito bem, de politeísmo. O cristianismo chega na fase final do Império Romano, como sendo uma religião monoteísta. Até então, os romanos acreditavam no politeísmo. Como a Igreja Católica, os papas começam a ter influência, os reis começaram, não é, a perceber a força que estava dentro da Igreja Católica, dentro da administração papal. Então, vamos observar aqui, vamos observar. Não é? Os papas queriam que houvesse um grande império com bases territoriais consolidadas. Veja o objetivo deles. Visavam, com isso, enfrentar a força religiosa do Império Bizantino. O Império Bizantino vai ter uma concepção religiosa diferente. Não é? Através de quê? Muito bem, pessoal. Através da Igreja Ortodoxa, que tem algumas coisas semelhantes à Igreja Romana, não é? A Igreja Católica Apostólica Romana, mas no contexto geral a Igreja Ortodoxa tem características bem diferentes. Então, havia aí uma certa rivalidade. Essa igreja ortodoxa, ela surgiu a partir do momento que Constantino resolveu criar uma outra capital para Roma. Como o Império Romano era gigantesco, ele achou por bem criar a capital Constantinopla para facilitar algumas situações administrativas, porque o Império era gigantesco e geograficamente não tinha como atender a todos. E o lado oriental possuía características próprias, crenças próprias, não é? Do ponto de vista religioso, cultural também. Havia essas diferenças. Visavam, com isso, voltando aí, com isso, enfrentar a força religiosa do Império Bizantino, que conseguiu manter a unificação mesmo diante da queda do Império Romano do Ocidente. Em contrapartida, por outro lado, a Igreja daria o título de imperador a Carlos Magno, o que ocorreu aí com esse fato, com esse objetivo consolidado, com esse ato da Igreja Católica, não é, fornecendo o título de imperador a Carlos Magno, aí está consolidada a união entre a Igreja e o Estado, a Igreja e o governo, duas instituições poderosíssimas da época, a Igreja dando um aval, a Igreja apoiando, a Igreja assinando embaixo. Deu para entender? O governo de Carlos Magno, a Igreja estava unida ao governo de Carlos Magno. O que ocorreu no ano de 800, por intermédio do Papa Leão III, após Carlos Magno ter conquistado várias regiões, como a Saxônia, inclusive convertendo seu povo ao cristianismo, a Baviera, o reino de Ávaros e a maioria dos povos eslavos. Aqui no link nós temos, na página 284, as explicações, o detalhamento sobre o Papa italiano, Papa Leão III, o responsável pela aliança entre a Igreja e Carlos Magno, garantindo poder temporal sobre todos os homens e todas as mulheres do Império Carolíngio. A Baviera foi um estado germânico localizado na atual Alemanha, teve sua origem nos povos germânicos. O rei de Ávaros foi uma confederação formada por povos eurásios, ou seja, da Europa e da Ásia, nômades que migraram para a Europa Central, onde se fixaram. Vamos lá? Pois bem, durante seu governo, Carlos Magno enfrentou dois problemas centrais. Primeiramente, o Império Carolíngio havia atingido uma enorme extensão e estabelecer o controle era bastante difícil.
muito difícil. Você já ouviu essa mesma situação. Quando o território ele é gigantesco para ser administrado, para ser governado, ele impõe poder, significa poder e força. Mas existe ali uma série de dificuldades. Uma série de dificuldades. Por isso teve de fortalecer, era difícil controlar. Por isso, a gente viu esse problema onde? Muito bem. Nós vimos o mesmo problema acontecendo com o Império Romano, tanto é que o Império Romano ele deixou de existir. Por isso, teve de fortalecer seu exército, dando para alguns nobres privilégios e controle sobre determinadas terras, como no caso da atual Espanha. Outra situação que começava a complicar as relações políticas do Império Carolíngio tinha a ver com a ruralização social. Em outras palavras, teve de conviver com a política, com a economia que se destinava à subsistência. O que é economia de subsistência? É aquela economia voltada para a minha existência, para a minha manutenção, para que eu possa me alimentar daquela plantação, daquela forma econômica. Deu para entender? Então, o que é a economia de subsistência? É quando eu, por exemplo, resolvo montar uma plantação de milho no meu quintal. E dali eu vou tirar o meu sustento do ponto de vista alimentar. Eu vou me alimentar somente com um dos produtos que eu planto no meu quintal. Eu vou primeiro me alimentar, eu vou primeiro sobreviver, estar forte para sobreviver, bem alimentado. Se sobrar alguma coisa, eu vendo. Mas o interessante agora é para que eu possa tirar dali o meu sustento, subsistir através daquela plantação que eu tenho no meu quintal. Como as coisas podem estar, eu me alimentando bem, eu vou poder ter condições de produzir mais e vai sobrar esse excedente, essa sobra de alimento, eu faço a vendagem dessa sobra. Mas quando sobrar, enquanto não sobrar, aquela produção é para que eu possa sobreviver, é para que eu possa subsistir. Tudo que se produzia era voltado primeiramente para o consumo próprio, o que praticamente eliminava as relações comerciais. Então, para consumo próprio, eu não tinha como manter, naquele momento, nenhuma relação comercial. Deu para entender? Prosseguindo aí na página 285. O governo de Carlos Magno fez do Império Carolíngio um reino forte e consolidado politicamente. De Carlos Magno, em 814, naturalmente iria assumir quem? Na linha sucessória, seria o filho, de preferência, o filho mais velho. Após sua morte, em 814, assumiu o poder seu filho, Luís o Piedoso. Este teve grandes dificuldades em função da ruralização social, econômica e política desse período. Ocorreu uma descentralização política com nobres, funcionários públicos e guerreiros passando a ter controle das terras, podendo então organizar suas próprias estruturas. Não é isso? Era de fato um período que levava a estabelecer relações sociais que rumavam para a fase histórica conhecida como feudalismo. Ficava cada vez mais difícil
manter a centralização e o controle político. Difícil manter a centralização, difícil manter o controle político, não só no governo de Carlos Magno, agora também com seu filho, Luís o Piedoso. Aquilo que eu venho batendo na tecla, volto a falar. A expansão territorial de um reino, de um império, só tem coisa boa, não. Tem coisas que apresentam muitas dificuldades de manter aquilo ali e da segurança. Prosseguindo aqui. Essa crise vivida por Luís, o Piedoso, agravou-se ainda mais com a pressão de seus filhos, que queriam controlar grandes extensões de terra do Império Carolíngio. Então, no ano de 843, após a morte do rei Luís, foi assinado o Tratado de Verdun, que dividia, olha aí, o Império agora, Carolíngio, vai ser dividido. Era gigantesco, não é? Vai ser dividido agora. Em 3 reinos, cada qual ficaria sob o controle de um de seus 3 filhos. Então, os filhos de Luís o Piedoso, os 3 filhos dele, vão dividir o reino. Vamos lá. Temos um mapa aqui, ó. Então, prosseguindo aquela leitura, daqui a pouco eu vejo o mapa. Houve sucessivas invasões contra o Império nos séculos 9 e 10, principalmente dos povos escandinavos, os famosos vikings. Diante dos constantes ataques, os carolíngios tiveram de ceder seus territórios, como a região da Normandia, que hoje fica na França. Dessa forma, chegava ao fim o Império Carolíngio. Observe o mapa, tem 3 reinos divididos agora. Era um reino grande, dividido em 3 reinos agora. Dos filhos de Luís o Piedoso, nós temos reino de Carlos II, o Calvo, reino de Lotário e reino de Luís, o Germânico. Não é? Os vikings eram povos de origem escandinávia, considerados bárbaros. Entre os séculos 8 e 9, invadiram várias regiões ao longo da costa europeia. Vamos fazer algumas questões aqui para consolidar o nosso conhecimento. Vamos lá? Na página 286. Página 286. Diz assim: comente o processo de expansão territorial do Império Carolíngio. A resposta: a princípio, o Império Carolíngio manteve-se com o objetivo de garantir os limites territoriais, principalmente no período do rei Pepino o Breve. Bom, a expansão carolíngia apenas ganha impulso com Carlos Magno. Foi sob sua liderança que conquistaram a Saxônia, a Baviera, o reino de Ávaros e boa parte da região eslava. O apoio do Papa Leão III, a consolidação sobre os reinos conquistados era garantida em troca de apoio contra a força religiosa do Império Bizantino. Na página 287, nós temos a 5ª questão, que diz assim: a política de alianças entre a Igreja Católica e o Império Carolíngio consolidou-se. Ponto. Ambos tinham seus interesses políticos e religiosos. Analise e comente a aliança feita com o rei Carlos Magno. A resposta:
A aliança entre a Igreja Católica e os povos francos permaneceu após o fim da dinastia merovingia. Ponto. Carlos Magno manteve essa aliança, sendo coroado pelo Papa Leão III, vírgula, que em troca queria, no processo de expansão do Império Carolíngio, vírgula, que a Igreja fosse estabelecida oficialmente, vírgula, conquistando assim novos fiéis para a sua crença. Ponto. Um dos objetivos era enfraquecer o Império Bizantino. Tá bom? Deu para entender? Pronto. Vamos agora avançar para uma introdução sobre o Império Bizantino, que foi dito que esse império começava a chamar a atenção da Igreja Católica e não via com bons olhos o avanço desse império. Como eu já falei, esse império surgiu quando Constantino dividiu o Império Romano em duas partes. Não é isso? O Império Romano do Ocidente, capital Roma, o Império Romano do Oriente, a capital seria Constantinopla. E na capital, Constantinopla, na região de Bizâncio, tem-se ali uma cultura diferente, um modo de ver o mundo diferente. Do ponto de vista religioso, também era diferente. E a Igreja Católica via isso como uma ameaça. Pois bem, na página 287, nós temos o Império Bizantino. O século V foi um período determinante para as mudanças de costumes e transformações políticas e econômicas. Ponto. Como vimos, foi justamente nessa fase, mais precisamente no ano de 476 d.C., que ocorreu o fim do Império Romano do Ocidente. Isso trouxe para boa parte da Europa um conjunto de mudanças. Não existia mais um governo centralizador. Não. A exceção foi o Império Carolíngio. Em outras palavras, a Europa passou a se organizar em unidades de terras, formada por lotes. Aqui se deu o nome de feudos. Pequenos lotes de terras são chamados de feudos. Atenção aí. Embora a Europa estivesse descentralizada, não tinha somente um governante, né? Por isso que era descentralizada, tinha vários governantes. E ruralizada, aquilo que eu falei, fim do Império Romano, as pessoas começaram a migrar para as áreas rurais. A parte oriental, que se chamava de Império Bizantino, o Império Bizantino sobreviveu à queda do Império Romano do Ocidente. Não é? Bem, pessoal, eu acredito que vocês entenderam o conteúdo de hoje, absorveram o conteúdo histórico de hoje, os fatos importantes. Na próxima aula, nós iremos nos aprofundar na questão da religião ortodoxa, algumas características, as diferenças entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja romana, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos vivenciar essas diferenças. Tá bom assim? Tchau, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.